Um assunto polêmico, um assunto que ainda assusta muita gente, embora seja um assunto muito necessário. Mais do que premente a discussão sobre esse assunto aqui na PUC TV e no Brasil afora, que é a reforma agrária. Esse é o tema do programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E também lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Hoje nós vamos falar de reforma agrária, as questões agrárias e, em especial, a reforma agrária no Brasil, que eu não sei se está existindo mais, né? Mas vamos debater esse assunto aqui com o líder aí, dirigente do MST, Valdir Wisnerovits. Valdir, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel, boa noite a todos que acompanham esse quadro. E da nossa parte é uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui, debater esse assunto tão importante, tão necessário e tão atual. Como é que é ser líder do MST? É uma pessoa muito querida na sociedade? É assim como o movimento, né? Eu costumo dizer que a gente é amado e é odiado ao mesmo tempo, né? Amado por aqueles que defendem essa causa, que é a da democratização da terra e da justiça social, porque é uma relação direta entre democratizar a terra e fazer justiça. E aqueles que defendem um projeto de sociedade onde a concentração da terra, da riqueza, portanto, eles produzem a morte. Então, eles nos odeiam, né? Os que concentram a terra, concentram o poder, exploram, eles não gostam de nós. Mas aquelas pessoas que são o oposto, que querem uma sociedade com a democratização da terra, com a justiça, com oportunidade para todos, esses já nos acompanham e nos amam, assim como o movimento. Ele é polêmico, né? O MST é uma das organizações que desde a sua origem ele é polêmico, né? Tem os que o defendem incondicionalmente e há os que o combatem, né? Mas o atual governo quis, pelo menos ensaiou aí alguma movimentação no sentido de criminalizar o movimento sem terra no Brasil. Conseguiu? Em que medida essa empreitada do governo teve êxito ou não? Pois é, essa não é a primeira vez que o MST sofre uma tentativa muito forte de combate. O MST nasce ainda no período final da ditadura militar. Na década de 80, a decisão da existência do MST em 82, aliás, uma curiosidade, a decisão de construção do MST se deu no encontro que ocorreu aqui em Goiânia, em setembro de 1982, e aí foi fundado em 1984, quando do seu primeiro encontro. Então ainda era um período do final do período do regime militar. Nós sofremos a tentativa de impedir que a gente existisse ainda pelos militares. E depois nós tivemos o período do Collor. O Collor se elegeu com um discurso de nos combater e tinha como um dos objetivos combater. Eu entro no MST, na militância do MST, justamente no período do início do governo Collor. Foi um período muito difícil. Mas, para nossa sorte, o Collor permaneceu apenas 2 anos e a sociedade o tirou a partir daquela grande mobilização que houve. Depois nós tivemos uma pequena transição com o governo do Itamar, que foi um governo que reconhece o MST e recebe pela primeira vez em audiência no Palácio do Planalto, e a gente discute, então, a questão da reforma agrária como uma necessidade, e ele reconhece o MST como um interlocutor legítimo dessa bandeira. Aí depois nós tivemos os governos Fernando Henrique. O primeiro ele ficou indiferente, tentou ficar indiferente. No segundo mandato, a partir do aprofundamento da sua política neoliberal, ele também resolve nos combater. E foram períodos difíceis que nós passamos,
em especial os últimos 2 anos do seu segundo mandato, foi governos numa tentativa de nos desarticular e nos combater. Então, foi períodos difíceis. Eu também estava na militância, vivi essa época como dirigente do movimento. E agora nós temos esses últimos anos desse governo atual, que é um governo que, desde o período da campanha, deixou muito claro o seu desejo, a sua vontade de nos combater de todas as formas. E nós estamos aí, continuamos firmes e fortes. Mas a relação com os governos petistas, do Lula e da Dilma, foi uma relação, parece que também teve conflito, claro, teve dissonâncias ali, né? Não foi um governo muito, que vocês tiveram uma relação muito pacífica também. Porque teve ocupações, teve um monte de ações. É importante porque o movimento é um movimento autônomo, né? Então nós não dependemos de governo, nós temos autonomia na forma de nos conduzir. Os governos anteriores que eu te falei, o governo Collor e Fernando Henrique, eles tinham o objetivo de nos combater. Com o governo Lula e Dilma, nós tínhamos divergências, que é diferente, né? Divergência. Mas veja, mesmo o Collor, ele criou assentamento. Se olhar nas estatísticas, o Collor, mesmo tentando nos combater mais, porque a reforma agrária, né, ela é um direito constitucional. Então, ela também interessa a grandes proprietários, porque tem grandes proprietários que não conseguem vender a terra de jeito nenhum. Ele acaba dando um jeitinho de vender para o MST, não? Não é esse conchavo entre movimento e alguns latifundiários para criar uma situação para vender a terra por meio de desapropriação? Não, veja só, aí nós temos que entrar num outro debate, que é a compreensão do que é a política de assentamento da reforma agrária, que é uma política pública, portanto, de responsabilidade do Estado, a partir do que determina a lei. Nós tivemos uma primeira lei de reforma agrária no Brasil, que foi o Estatuto da Terra, né, de 1964, curiosamente editada pelos militares. Veja, os militares deram golpe para impedir a reforma agrária, mas como tinha um movimento forte anterior em prol da reforma agrária, criou-se uma lei, inclusive muito importante, que é o Estatuto da Terra, que cria, então, um conjunto de normativas de como e regras, o chamado arcabouço jurídico, que vai determinar o que é terra produtiva, o que é terra improdutiva, o que pode e o que não pode ser destinado para a reforma agrária. Aqui em Goiás, não sei se você já soube, porque você está em Goiás, 18 ou 19 anos, então antes do golpe militar de 64, tinha um governo aqui que chamava Mauro Borges. Certo. Ele implantou um projeto de reforma agrária chamado Projeto Rio Formoso. Você tem conhecimento desse projeto? Veja, se nós voltar um pouquinho antes, nós vamos ver que o governo Getúlio Vargas também fez um processo de distribuição de terra. Não podemos ainda caracterizar como reforma agrária, mas foi as chamadas colônias agrícolas, foram várias colônias. A vinda de estrangeiros para cá, como italianos, que aqui inclusive em Goiás se estabeleceram italianos, Nova Veneza, poloneses, alemães, isso é uma espécie de reforma agrária, porque foram dadas terras, né, glebas de terra para esses colonos que vieram de outros países também. Veja, do ponto de vista da definição clássica do que é reforma agrária é uma criação lá que vem do final do século XVIII, século XIX e XX, ou seja, ela é muito do mesmo período do advento do capitalismo enquanto modo de produção, tanto é que a reforma agrária ela é um conceito e uma política burguesa, criada pela burguesia. Na verdade, é injusto falar que o MST é comunista, né? Porque vocês querem aumentar os proprietários, né? Veja, a reforma agrária... Porque proprietário de terra não é comunista. A reforma agrária foi cunhada como uma bandeira da burguesia, como uma forma de fortalecer o próprio capitalismo, porque o latifúndio, historicamente, foi um empecilho para o desenvolvimento das forças produtivas. Inclusive, então, acabava criando um problema para dinamizar o capitalismo. Então, a reforma agrária se cria e ela se define como uma política de Estado que tem como objetivo a democratização da terra. Você pega chama reforma agrária, por isso é a reorganização da estrutura fundiária de uma determinada sociedade. Então, lá na Europa, iniciou-se a reforma agrária ainda naquele período. Então, nós tivemos N experiências, o que a gente classifica de reforma agrária clássica ou reforma agrária burguesa. No caso brasileiro, nós só fomos ter a primeira lei de reforma agrária Valdir, na só década um de instante. 60. A realidade brasileira.
Certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco você fala então da reforma agrária no Brasil, então. Ok. Tá bom? Ok. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de reforma agrária. Então, no bloco anterior, você falava, fazia um apanhado geral da histórico aí da reforma agrária e quando foi passar para o Brasil, a gente fez um pequeno intervalo. Queria que você continuasse o seu raciocínio. Muito bem. Então, eu estava dizendo antes que a primeira lei de reforma agrária foi o Estatuto da Terra, no período militar. Depois, os militares criaram a lei, mas proibiram, não fizeram e proibiram, inclusive, falar da reforma agrária. As lideranças camponesas que lutavam pela reforma agrária no período anterior, uma parte foram assassinadas, uma parte foram exiladas e uma parte foram presas, né? E desarticulou todo um movimento muito importante que nós tínhamos em prol da reforma agrária. Aí, toda a luta pela redemocratização do país, que gerou a nova Constituição de 88 e esse tema novamente foi reafirmado. Então, a reforma agrária, ela é uma conquista, digamos, da sociedade brasileira e ela é um direito constitucional para os trabalhadores. E de cunho, você falava burguês. Porque a reforma agrária é um tipo de reforma. A humanidade, aí nós temos que remeter de novo a entender as tipologias de reforma agrária que a sociedade mundial já experimentou. Nós tivemos vários tipos de reforma agrária. A que predomina é a chamada reforma agrária clássica burguesa, que foram reformas agrárias feitas pela burguesia, governos burgueses, para dinamizar o próprio capitalismo. Então, a economia burguesa. Mas nós tivemos experiências de reforma agrária socialistas também, em vários lugares. Mas predomina... Uma reforma socialista é uma reforma que os assentados não adquirem o direito de propriedade. A diferença é que quando há uma reforma agrária socialista, como houve algumas, a terra ela é estatal, pertence ao Estado, à sociedade, e o Estado concede aos camponeses. Então não é este o modelo que se implanta no Brasil? No Brasil nós não tivemos nenhum tipo de reforma agrária, esse que é o problema. Nenhum? Nenhum, o Brasil não viveu nenhum. Mas não teve tantos assentamentos? Você mesmo disse que durante o governo Collor teve um? Então, mas aí é que está. Reforma agrária é diferente que assentamento. Ah, tá. Vamos esclarecer para deixar pronto. Então, essas questões. Reforma agrária, no seu conceito essencial, é um processo amplo de distribuição de terra, de mudança da estrutura fundiária. Você tem uma estrutura fundiária concentrada, você faz o quê? Você pega e distribui essas terras. Uma das experiências, inclusive, de reforma agrária burguesa mais clássica, estudada, é no Japão, feita imposta pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram aos japoneses um tipo de reforma agrária para desenvolver o capitalismo lá. Então, e se nós tivéssemos tempo, podemos discutir N experiências que teve pelo mundo afora. O Brasil, apesar de ter uma lei que permite fazer uma reforma agrária, ela nunca foi feita. Então, não foi feita a reforma agrária nem no período do Estatuto da Terra, né, porque era o regime militar impediu. A Constituição brasileira reafirmou, apesar de sofrer alterações do ponto de vista do arcabouço jurídico, mas manteve a questão do princípio da função social da terra, ou seja, toda grande propriedade que não cumprir a sua função social deve ser destinada para fazer assentamentos de reforma agrária. O core é que nem o governo Sarney, que chegou até a anunciar um plano nacional da reforma agrária, não cumpriu. Depois veio o governo Collor, como eu expliquei, nos combateu e não fez reforma agrária. Depois nós tivemos o governo Fernando Henrique, que fez vários assentamentos, mas não fez reforma agrária. E nem o governo Lula e Dilma fizeram reforma agrária. O que houve? Houve políticas pontuais de assentamento. E essas políticas pontuais de assentamento só existiram porque foram iniciativa dos trabalhadores sem terra que, de forma organizada, pressionavam e obrigavam o governo, então, desapropriar uma área aqui, adquirir outra ali, fazer políticas pontuais. Mas isso não é reforma agrária. Isso são políticas pontuais. Reforma agrária significa reorganizar a estrutura fundiária. E o Brasil, desde 1850, quando criou-se a primeira lei de terra, que privatizou a terra no Brasil, que até então era monopólio da coroa portuguesa, não fez nenhum processo de democratização da terra. Mesmo os assentamentos saindo, mas se você olhar os índices, olhar a estrutura fundiária brasileira, historicamente ela foi concentrando. Ela nunca teve um processo de desconcentração.
pasme, Há mesmo muitos latifúndios ainda no Brasil? muitos. O que então você o pessoal chama, acaba... o que o MST chama de latifúndio? Um terreno a partir de quantos hectares ou alqueires é um latifúndio? O latifúndio vem do latim, é um termo latim que significa grande área, grande extensão. Grande área. Só que aí você tem que medir o que é grande aqui no Brasil, na França pode não ser grande. Sim, mas nós falamos do Brasil, latifúndios no Brasil. Segundo a Constituição brasileira e as normativas que estabelecem isso, um latifúndio é considerado uma grande área a partir de 16 modos fiscais. Então tem uma regra, né, uma normatização. Acima de 16 modos, de 15 modos fiscais, é considerada uma grande propriedade e ela é passiva de ser desapropriada. E o que é um modo fiscal? Aí ela varia, ela varia de região para região. Tá. Então tem essa outra. Então o IBGE faz uma classificação por região. Então depende, os critérios que são, tem um conjunto de critérios que são estabelecidos. Quer dizer, áreas quanto mais próximas de um grande centro, tipo aqui de Goiânia, o modo fiscal é menor. Conforme vai se distanciando mais, ela vai ser um modo fiscal maior. Então é por região. Muita gente, até ignorante... Mas de qualquer forma é o seguinte, uma área, tem uma ignorância proposital, uma confusão ideológica é dada para afastar pessoas que poderiam ser defensores da reforma agrária, tornar contra, Isso. com medo de perder. Exato, porque então, tem um monte de gente o cara que tem 5 um barraco tem e tá 5 com medo hectares de terra, que se haver uma reforma agrária no Brasil, ele seria acrescentado com mais 5, 6, 10, para chegar no mínimo modo fiscal, e ele é contra com medo que vai perder. A reforma agrária, ela não atinge o pequeno e o médio proprietário, ele pega o grande proprietário e aquele que não cumpre com a função social. Então não há risco, por exemplo, isso é a confusão proposital para fazer com que muita gente se afaste, né, e passe a combater uma coisa que ele mesmo seria beneficiado se houvesse um sujeito que tem uma fazenda de 100 alqueires, ele está correndo risco de ter ocupação da terra dele? Não, 100 alqueires, no caso aqui do Brasil, aqui de Goiás, 100 alqueires é 400, 400. Não chega, é considerado uma média propriedade. Uma média propriedade, não é nem uma grande propriedade. Nem a grande. E também se ela for produtiva, corre risco de ser desapropriada? A lei determina, segundo as normativas, a área que não produz... Que não cumpre a sua função social. Ela tem que ter o mínimo 80% da sua capacidade produtiva. Se ela tem capacidade para produzir, ela tem capacidade de produzir 100. Se ela estiver produzindo 80 ou 79, 79 já ela é passiva a ser desapropriada. Se ela estiver com 80, 81, 82, ela não está passiva. 70% da área produtiva. A capacidade de produção. A área produtiva é descontada as áreas de preservação, de reserva e tudo. Considerando que o índice que mede a produtividade é da década de 70. Vocês imaginem que de 1970 até hoje, o quanto que nós evoluímos. Se tiver um boi por alqueire, é área produtiva. Mas tu imagina de 70 para cá, o quanto evoluiu as condições técnicas de tecnologia e a produtividade por área aumentou. Mas ainda o que vale é os índices da década de 70. E vocês acreditam que ainda tem latifúndio mesmo com tudo isso? Tem latifúndios improdutivos e muitos aqui no Goiás e no Brasil. Se nós fôssemos mexer nas propriedades acima de 1.000 hectares que são improdutivas, seria suficiente para resolver o problema da reforma agrária, de distribuição de terra para todo mundo. Ou seja, o Brasil tem essa vantagem, que é um país com abundância de terra, né? O grande problema é que ela é concentrada. 1% dos proprietários controlam 50% das propriedades das terras no Brasil. Então, o problema da concentração é um absurdo. Pois é, mas muita gente alega que nem utiliza ela. Sim. Se eu olhar quantos empresários, artista, né, jogador de futebol, político, né, está cheio de latifúndio. Ou seja, a terra passa a ser uma forma de eles aplicar, eles ganham dinheiro em outro segmento, em outra atividade, aí com uma forma de garantia ele faz o quê? Ele se apropria de um bem da natureza, um bem natural que é a terra, que devia estar a serviço de atender aos interesses da sociedade. E depois vira problema, que a gente vê aí a jogador de futebol que ganhou a Copa do Mundo está endividado porque tem um monte de propriedades e as propriedades são tudo custo para ele, sem fazer renda sem falar que em muitos casos se beneficia, usa a propriedade da terra para poder se beneficiar de subsídio, de financiamento, de pagar imposto mais barato, enfim. Outros usam para fazer lavagem de dinheiro, enfim.
ela perde totalmente o sentido, enquanto que a terra, como bem na natureza, devia estar a serviço do conjunto da sociedade, fundamentalmente para produzir alimento. A terra devia ser um bem que devia ser acessível, assim como a água deve ser um bem natural acessível a todos, a terra deve ser um bem acessível para todos, para produzir alimento, para nos alimentar, e não para especular. As pessoas utilizar para especular para reserva de capital. Valdir, você disse aí que o movimento surgiu ali por volta do regime militar, então tem aproximadamente o quê? Uns 50 anos de existência. Não sei se vocês já celebraram os 50 anos de existência, as bodas de ouro do Movimento Sem Terra, mas disse também que, apesar disso, de ter tanto tempo já existente no Brasil, e parece que está muito bem estruturado o Movimento Sem Terra, mas não há uma reforma agrária ainda do Brasil, que existem assentamentos pontuais. Como é que o movimento do Sem Terra se sustenta? Muito bem. Primeiro, eu queria só terminar um raciocínio de antes, que eu disse, o governo Collor e Fernando Henrique tentaram nos combater, e esse governo também. Por que não consegue combater o MST, destruir o MST? Sabe por que eles não conseguem nos combater? Quanto mais nos combate, mais nós nos afirmamos e crescemos, é justamente porque a causa que nós defendemos é a causa mais justa desse planeta, que é a democratização da terra e nela produzir alimento. Quem é contra que alguém produza alimento? Quem é contra dar oportunidade para todo mundo? Então, é por isso que nós estamos firmes, e não será esse governo que tenta também nos destruir, vai conseguir. Nós vamos sair, cada tentativa de destruição, nós saímos mais fortalecidos. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E vamos ver quem na sociedade, além do próprio movimento do Sem Terra, quem na sociedade, quais outras instituições apoiam o movimento Sem Terra no Brasil. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de reforma agrária com o Valdir Misnerovics. É isso, né? Falei certo, né? Tá. Esse nome é polonês, né? É polonês com russo. Russo? É. Meu Deus do céu. Você, então, sua família veio num desses assentamentos lá, quando o Brasil abriu, né, para estrangeiros, italianos, poloneses. Acho que foi fugindo da Segunda Guerra Mundial, não foi? Aí nós precisaríamos... A Europa entrou numa crise, rapidamente, porque nós temos a gente teria que remeter a questão do período histórico da Europa, mas no final do século XIX, século XX, a grande crise na Europa, a burguesia de lá, os ricos lá, resolveram, de uma forma distensionar... Teve uma novela da Globo, para facilitar para o nosso telespectador, acho que era Coisa Nostra. Costa Nossa. Costa Nossa, qualquer coisa assim. Que conta essa história dos italianos, especificamente. Mas o mesmo ocorreu aí com poloneses. O processo de expulsão dos camponeses europeus pobres que foram mandados para as Américas. E, no caso da nossa família, acabou indo parar no Rio Grande do Sul. No fundo, quando eles embarcavam no navio, não sabiam nem desembarcar. E acabaram desembarcando no Rio Grande do Sul. E lá a gente se instalou. Então, eu sou dessa origem, camponês, pobre, migrante, que foi expulso da Europa para distensionar lá e aqui tentar a sorte na agricultura. Pois é, eu fiquei sabendo que você foi ministro de Eucaristia, é isso? Eu sou de uma comunidade camponesa, de uma tradição cristã, na minha família católica, e eu prestei serviço desde aos 16 anos de idade, nessa procura de servir... Você foi coroinha também? Não cheguei a ser. Eu era amigo do padre, mas não cheguei a ser coroinha. Cheguei até a ensaiar ir para o seminário, mas depois acabei não indo. E trilhei outros caminhos, optei a vida por entrar na luta pela terra, com o objetivo de dar um sentido para a minha vida, que é justamente por essa causa que eu acho tão importante para a nossa sociedade. Mas antes disso, eu experimentei a militância na igreja, bebi na fonte da igreja a teologia da libertação, né, que é aquele período muito importante. Você atuou, então, nas SEBs, chamadas Comunidades Eclesiais de Base. Sou dessa origem, bebi nessa fonte, então, exatamente. Você deve ser amigo do Frei Beto. Muito amigo deles, do Dom Tomás. O Dom Tomás morreu nos meus braços, né? Eu estava com ele no dia da sua partida. Então, eu venho dessa origem,
mas também tive uma passagem pelo movimento sindical rural também, cheguei a trabalhar no sindicato de trabalhadores rurais lá do nosso município, e também tive contato com o Partido dos Trabalhadores, cheguei a ser filiado na década de 80 no PT lá na região. Então, eu fui Qual região você fala? Do lado do sul aqui? Norte, região norte do Rio Grande do Sul. Ah, sim. Eu fui do período que a gente chamava 4 em 1. Eu fui militante da igreja, do sindicato, do partido e do movimento da luta pela terra, na militante 4 em 1. E depois eu fiz a opção, então, de fazer a militância no MST, na luta pela democratização da terra. Onde o MST é mais forte no Brasil? Em qual estado? É difícil classificar. Nós temos, assim, uma forma de classificação em três estratos, né? Mas o sul do Brasil é uma das regiões fortes, no Nordeste nós temos várias regiões fortes, depois nós temos predominantemente, sim, que a gente classifica como médio, né? Onde o movimento tem uma participação média, mas o sul e o Nordeste são as regiões que nós temos em termos de quantidade, de número de famílias assentadas e acampadas, elas predominam. Uhum. Entendi. Em relação a pergunta, né, que deixamos no ar no bloco anterior, sobre quais instituições no Brasil ou no mundo apoiam o MST, que dá apoio. A imprensa dá apoio ou a imprensa oficial, a imprensa da grande mídia pega no pé? Eu lembro uma vez que eu assinava a Veja e achava que a Veja defendia vocês. Defendia nós bem longe, né? Toda semana tinha um artigo favorável ao MST. Pois é, nós somos muito combatidos pela imprensa, a grande imprensa oficial, porque tem uma situação, porque é o seguinte, tem uma razão de ser. A comunicação no Brasil é muito concentrada, né? 7 famílias controlam 80% das comunicações, das grandes meios de comunicação. E todas elas têm uma relação muito forte com a terra, né? São proprietários. As famílias donas dos meios de comunicação são também famílias que são donos de muita terra. Então, e o Ministério sempre Público? nos combater. O Ministério Público ele é parceiro, tem defendido os interesses de vocês, os direitos de vocês? No cravo e outra na ferradura, né? Como é que você diz? Tem as situações que eles têm a atuação favorável. Quando tem uma ação de desapropriação de terra, geralmente o Ministério Público endossa a desapropriação ou defende a manutenção da ocupação? Tu tem situações diferentes, porque é engraçado que a lei ela permite múltiplas interpretações. Então o indivíduo lá, muitas vezes, faz uma interpretação até subjetiva da lei. E em alguns casos defende, em situações muito similares, você tem pareceres onde eles defendem o interesse pelo acesso à terra aos trabalhadores e as outras defendem o interesse da manutenção da estrutura fundiária. Então você tem situações diferentes em relação ao Ministério Público, mas no geral eu diria que hoje, por incrível que pareça, a nossa grande trincheira de resguardo hoje é o Poder Judiciário, inclusive incluindo o Ministério Público. Porque o governo executivo que está aí então, quando se combate, né? O Poder Judiciário tem uma acessibilidade maior aos direitos dos trabalhadores rurais. Hoje, quem está conseguindo fazer alguma coisa de tentar impedir o avanço dessa sanha desse governo que está aí de nos destruir, combater, e todas as outras formas de luta, tem sido o Poder Judiciário ali que nós temos conseguido alguma coisa para frear e segurar esse processo. E os partidos políticos? Quais deles estão com vocês e quais partidos têm agenda contrária? Nós temos relações com todos os partidos de centro-esquerda, né, digamos assim. Quer dizer que tem gente do MDB que apoia o movimento de vocês. Nós temos do MDB, temos do PDT, nós temos... do PDT também? Do PDT, nós temos gente que nos apoia. Então você vai pegar esse pessoal, né? Até nós pegamos em algumas situações apoio até do PSB. Então você tem nós se articulamos, digamos assim, como o movimento não é um partido e não impede relações com outros, nós somos um movimento autônomo, a gente se relaciona com... Então tem lideranças hoje do MST que atua em partidos diversos. Nós temos presença, militantes nossos, base, que em alguns casos se elege vereador, vice-prefeito, até prefeito em algumas regiões,
de partidos diferentes, apesar de que nós temos uma orientação política e ideológica de esquerda, né? Então, faz um recorte, né? Se quiser um recorte, pega aqui. Pode-se dizer, então, que o partido que mais vocês se PDT, PSOL, PCdoB e PT são os partidos onde a gente tem mais identidade. Mas PSTU. Mas aí é um partido mas que nós temos contato com eles, temos relações e tal, né? Temos relacionamento político, inclusive em algumas frentes amplas, a gente se articula no mesmo campo com esses vários partidos aí. Mas isso, nós também avançamos para esses de centro, como diz, do MDB, PSDB, PSB, nós temos bons contatos e boas relações. E nas igrejas? Quais igrejas que são mais simpáticas à luta de vocês? Não. Sei que na Igreja Católica tem até a CPT, que eu acho que tem alguma relação com vocês. Que inclusive a CPT, nós, assim, no processo histórico, nós consideramos a CPT como a nossa mãe, porque ela surge antes do MST, mas ela dá todas as condições para a gente surgir. Então a gente considera, digamos assim, na nossa forma de nos entender, a gente vai dizer, a CPT é a mãe do MST. Então, a Igreja Católica, na origem do movimento, lá na década de 80, os principais aliados nossos da igreja foram a Igreja Luterana do Brasil, a Igreja Luterana e a Igreja Católica como principal aliada. Hoje as coisas mudaram, hoje há uma proliferação muito grande de igrejas. Nos assentamentos tem muitas manifestações religiosas? Inclusive, hoje a presença menor é da Igreja Católica, que predomina as igrejas evangélicas, das quais a gente convive, porque o movimento não faz essa separação. Para participar do MST não precisa declarar seu crédito religioso, né? Ou ter religião, não ter, qual é a religião. Assim como o partido. Nós não perguntamos para ninguém se ele tem filiação e qual a filiação partidária, assim como a sua opção sexual. Então, são movimento popular e essas questões de cunho pessoal é de cada um, a gente não interfere. Não interfere. E os movimentos sociais, quais movimentos estão com vocês aí? Porque tem um monte de movimento. Tem movimento dos negros, tem movimento feminista, movimento LGBTQI+, e outras coisas. Esses movimentos se alinham com vocês, se juntam em alguma ação? A gente vê movimento aí de caminhoneiro, movimento, sei lá, de quem mais? Eu diria que todos os movimentos de caráter popular, né, eles estão no nosso campo, nós ajudamos. Aí são movimentos de tipos, de bandeiras, de objetivos diferentes, né, de pautas diferentes, mas são todos movimentos que a gente se articula numa grande frente. Inclusive, nós reunimos no campo, nós reunimos um grande movimento que chama os povos dos campos, das florestas e das águas, que envolve, então, pescadores, povos indígenas, quilombolas, pequenos agricultores e sem terras, numa grande frente que a gente articula todos esses movimentos em torno dessas bandeiras. E na luta urbana, vai desde movimentos de luta por alimento saudável, luta por moradia e outras pautas, né, de direitos humanos, que são pautas gerais da sociedade, de cunhos popular, das quais a gente se articula e constrói aliança, jornadas de luta conjunto, enfim, toda uma construção aí. São vários espaços que a gente tem. E hoje o grande espaço, uma novidade, assim, um novo, é que com o advento do Papa Francisco, e logo no início ele criou um grande movimento internacional, reunindo todos os movimentos populares internacional. E reunimos, inclusive, periodicamente com ele, esses movimentos. E então é uma articulação internacional dos movimentos populares que é articulado pelo Papa Francisco, desde ele assumir o papado, que ele vem construindo uma agenda de encontro e de debate dos temas conjuntamente com os movimentos sociais populares internacional, e o MST tem assento nesse espaço de debate. Ok, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos ver aqui, o Valdir, né, compõe, faz parte de um assentamento, vamos ver como é que é essa vida dele lá no assentamento e quais os planos dele para daqui para frente. Daqui a pouquinho a gente volta. A HM. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E hoje nós estamos falando aqui de reforma agrária com o Valdir Misnerovics. Ele que é diretor, né, dirigente
do MST. Então, Valdir, você está morando hoje num assentamento conquistado lá pela luta do MST. Exatamente. Hoje eu vivo num assentamento chamado Assentamento Canudos, que teve o início da luta em 97 e conquistou o assentamento depois de 5 ocupações. A gente conquistou um dos maiores latifúndios do estado de Goiás, uma área de 12.700 hectares, e hoje lá vivem aproximadamente 350 famílias assentadas, preservando 52% da área como mata, como reserva. Acho que é um assentamento que tem a maior preservação de área. E eu vivo lá num pequeno quinhão de 10 hectares, aonde eu desenvolvo há 2 anos e meio um projeto de agroecologia, produção de alimento com o uso da agrofloresta, né? O consórcio de floresta e agricultura. Um belíssimo projeto. A gente produz em torno de 400, 500 quilos de alimento todas as semanas, é colhido, entregue num projeto que a gente tem, que é chamada CSA Quinto Artigo, que é um grupo de consumidores que viabiliza aquele projeto. Um belo projeto que vale a pena conhecer. Eu estou lá hoje desenvolvendo essa combinação. A produção dessas famílias todas é escoada de que modo? Não, a nossa unidade lá onde eu trabalho, somos em 2, que é um projeto de agroecologia, né, com esse baseado... Ah, tá. A política de distribuição, ela não é comunitária, não? Não, lá cada um tem a sua parcela, né, e todas elas são tocadas em regime familiar, então... Cada situação é uma situação. Tem em casa que tem uma parcela. A agricultura familiar, então. A família familiar. Ela é gerida pela própria família, claro, sem empregados. Cada um tem a sua unidade, né, a sua parcela, e desenvolve lá num regime familiar com a família. Tem casos que tem mais gente, tem outros casos que tem menos gente. Aqueles que produzem um pouco mais, pode vender para quem quiser. Eles têm autonomia, claro. Muita gente, a produção de lá vendida no local, tem gente que produz soja, tem gente que produz leite. Um latifúndio de 12 mil hectares produzindo soja daria para exportar caminhões de soja para a China. Pois é, o problema é que ia para a China, né? E os goianos, né? E o piqui, e o frango, e a gueroba, e a mandioca, e o arroz que nós temos que produzir. Que é essa diferença, né? Que a agricultura pequena, ela atende à necessidade da população local, enquanto que a produção em grande escala, ela atende aos interesses internacional, do mercado, né? Esse é o grande problema. Então, a reforma... Porque 300 famílias produzindo também vai produzir produto de todo tipo, claro, não é só um tipo, não é só soja. Para você ter uma ideia, na minha unidade, na nossa unidade, eu desenvolvo o projeto de agroecologia, nós estamos fazendo um inventário lá das espécies que tem lá, ainda não concluímos, já chegamos a 82 variedades de produtos que tem lá produzido, e todos... Nunca usamos uma gota de veneno, nada ável. Então, isso demonstra, se fosse monocultura, seria uma cultura só, ou seja, só soja. Assim, lá a gente produz uma diversidade de alimentos. Essa é a questão da agricultura, essa é a questão da reforma agrária e da agricultura familiar camponesa. A reforma agrária, ela não é uma necessidade do MST apenas ou do Sem Terra, é a necessidade da sociedade. Porque se nós não tiver a democratização da terra, nós vamos ter o que comer. Porque o grande produz para exportar. Vai todo mundo comer soja, algodão, algodão, milho e alguma celulose. Coisa assim. Então, nós precisamos, a pauta de exportação do agronegócio é 4, 5 itens, que nós não consumimos. E nós precisamos de uma agricultura diversificada e produzida de forma saudável para poder nos alimentar com alimento que vai ajudar a alimentar nosso corpo e trazer benefício. Se a gente produzir, industrializar, consumir os industrializados, né, ultra industrializados, ou alimentos produzidos à base de um pacote agroquímico, as consequências vai ser o câncer, a doença, todas que é causada por esses insumos que são utilizados na produção. Por isso nós defendemos uma reforma agrária com democratização da terra e produção de alimentos saudáveis e cuidado da biodiversidade. Plantar árvore. O MST está com a meta de plantar 100 milhões de mudas de árvore em 10 anos. Em 2 anos desse programa, nós já atingimos 2,5 milhões de mudas plantadas. Então, nós todos estamos chamados a plantar árvore, porque plantar árvore, produzir alimentos saudáveis, é semear a esperança. Não temos outro caminho.
Tá, agora, como é que o MST está vendo, por exemplo, em Goiás, as pré-candidaturas ao governo de Goiás? Nós já temos aí o Ronaldo Caiado, que é candidato, temos da parte do PT o Volmir Amado, é pré-candidato, tem o Sar Mendanha, Vitor Hugo e não sei mais quem. Como é que você vê essas pré-candidaturas aí em relação sobre a ótica do Movimento Sem Terra? Cada candidatura dessa tem sua natureza e sua representação, né? O Caiado, por exemplo, é um inimigo histórico do MST, da luta pela reforma agrária. Quando nós criamos o MST, ele criou a UDR para nos combater. Foi o grande responsável por tanta violência cometida no campo, né? Então, nós estamos em campos opostos, né? Não há dúvida nenhuma. E os outros, Vitor Hugo representa esse governo federal que está aí, ou seja... Que quer criminalizar o MST. Que não tem nada a ver com aquilo que nós defendemos como concepções. Os outros não temos contato, mas nós estamos na torcida, no trabalho, no empenho para viabilizar a candidatura do Volmir Amado. Eu estou, inclusive, na condição de pré-candidato a deputado federal na chapa, né, com o Volmir Amado, e estamos rodando o Estado para discutir os problemas e soluções para esse Estado. Então, nós estamos irmandados com ele nessa caminhada em prol de debater um projeto que tem essa natureza do povo, preocupado com os problemas do povo goiano e não dos grandes negócios, das grandes corporações que estão preocupados só em ganhar dinheiro. Agora, como deputado federal, claro, você vai atuaria em Brasília, caso venha a ser candidato e ser eleito, você atuaria em Brasília e, através de Brasília, obviamente poderia atuar numa agenda do MST. Mas Goiás, o que um governo de Goiás poderia fazer em benefício do movimento MST? Não há dúvida nenhuma que um governo do Estado tem um papel fundamental. Você tem as grandes políticas nacionais, por isso nós temos que combinar governo federal e governo estadual. Tu tem as grandes políticas diretrizes que são estabelecidas pelo governo central, mas o Estado é o espaço de materialização dessas políticas. Assim como os municípios têm um papel importante. Então nós temos que ter uma relação entre governo federal, governo estadual e município para que as grandes políticas possam chegar lá na ponta por esse caminho. Então é muito importante ter um governo que tenha esse compromisso, que tenha esse olhar e que possa, inclusive, desenvolver políticas. Porque também cabe ao governo do Estado desenvolver ações no sentido de fortalecer a agricultura familiar, camponesa, a política de alimento saudável, a preservação e o cuidado com a natureza, o combate à fome. Como é que vamos combater a fome sem produzir comida? Nós temos que produzir comida. A reforma agrária poderia, inclusive, diminuir a violência na cidade, na medida que diminuiria o êxodo rural? Não tem dúvida. Se nós tivermos feito a reforma agrária nesse país, a pena que nós temos pouco tempo para debater, mas eu gostaria de voltar uma hora para a gente voltar a discutir... É o maior espaço que o MST tem no Brasil, viu? Nós muito obrigado. Para discutir as oportunidades históricas que nós perdemos de fazer uma reforma agrária. E a década de 60 foi uma oportunidade muito importante que nós perdemos. Se nós tivéssemos feito a reforma agrária naquele período e não ter implementado o modelo na base da chamada Revolução Verde, que é a modernização conservadora, conceitualmente falando, nós não teríamos esses problemas na cidade, nós não teríamos as cadeias superlotadas, porque nós teríamos o povo no campo. A solução que tem, gente, é uma parte da população ir para o campo, produzir comida, ter um lugar para morar e viver. As pessoas tendo condições de viver no campo, é menos gente da cidade, resolve o problema, melhora a vida de quem fica na cidade e melhora o campo. Nós não vamos resolver o nosso problema social, econômico e ecológico se nós não fizermos a democratização da terra. E de saúde também, porque a pessoa ficando na cidade aqui sem desorientada, ela acaba... se entregando. Eu gostaria até que uma hora alguém despertasse interesse, fazer uma pesquisa nos bairros mais periféricos aqui de Goiânia, perguntando: você toparia ir morar no campo se tivesse terra e as condições para produzir? Para a gente ter uma ideia de quantas pessoas nós encontraríamos. Não haveria terra para tanta gente. Não, tem. Terra não é problema no Brasil, tem muito. Só aqui no raio de 100 quilômetros de Goiânia nós vamos ter pelo menos 5 latifúndios acima de 10 mil hectares. Só esse fosse distribuído e feito assentamento já desafogava bastante Goiânia e em troca seria abastecida com o alimento que seria produzido nesse assentamento, que hoje que vai para a China, e nós poderíamos produzir comida para os goianos aqui, o frango, a gueroba, ovo caipira, o queijo, a carne de lata e assim por diante, que é a comida que nós comemos, né? O piqui, eu sou plantador do piqui, sou um gaúcho
que já plantei lá 200 pés de piqui, minha meta é chegar a 500 pés de piqui. Engraçado, enquanto muitos no latifúndio derrubam o piqui para plantar soja para vender para a China, eu estou plantando piqui, que é justamente para o alimento nosso, nossa cultura. Então, nós precisamos repensar isso aí. O campo precisa ser revisto, né, para que a gente possa reequilibrar a sociedade. Nós estamos com uma sociedade desequilibrada. Muita gente concentrada, nessa é uma concentração demográfica, e aí tem os casos de transporte, de violência, de falta de tudo na cidade, e temos um campo vazio. Nós precisamos voltar a equilibrar. E aí, necessariamente, a reforma agrária é o caminho. Então, a reforma agrária não é uma necessidade nossa apenas, é uma necessidade da sociedade brasileira. E eu sou muito otimista que nós haveremos ainda de resolver esse problema para o bem de todos e todas. Como é que o MST atua nos assentamentos? Porque tem várias frentes, né? Quais são essas frentes do MST e como é que eles atuam? A parte do assentamento, uma vez consolidada, nós buscamos desenvolver formas de cooperação, né? A produção diversificada e de forma cooperada. Então, a cooperação, né, são associações, são cooperativas, são grupos informais, mas toda a nossa orientação é no sentido de a gente ter uma produção local, para atender a necessidade local, e que ela seja feita de forma que tenha viabilidade econômica, né? Porque necessariamente o agricultor também, além de ele se alimentar, ele precisa ter uma renda, e aí você tem que ter uma atividade econômica que garante a renda, e para isso a gente tem que organizar um conjunto de ações. E, novamente, é importante ter políticas públicas. As políticas públicas são fundamentais para poder ajudar a viabilizar economicamente a vida dos assentados. E a nossa tarefa é cobrar dos governos, né, do Estado, políticas que possam estruturar a condição para as pessoas viverem bem lá no campo. Se as pessoas viverem lá no campo, tiver renda, tiver casa, tiver acesso à educação, tiver acesso à internet, comunicação no geral, né, tiver acesso à saúde, ele não tem por que ele vir para a cidade. Ele vai ficar lá e vai cumprir essa tarefa de produzir alimento e de cuidar da natureza, porque o agricultor, se tiver uma fonte de água, ele cuida, porque ele precisa da fonte de água. Se tiver uma mata, uma árvore, ele cuida, porque ele precisa da árvore para sombra, para lenha. Enquanto que a monocultura não, se tiver uma fonte de água lá, um banhado, como a gente chama, eles para plantar soja, eles vão lá, ateram tudo, derrubam tudo, porque tem que ser cultura única. O camponês não, ele precisa do pé de fruta, ele diversifica a produção porque é uma necessidade dele. E ao fazer isso, ele está contribuindo também para o equilíbrio com a natureza. Nós precisamos cuidar da nossa casa comum, como diz o Papa Francisco. Se nós continuar destruindo tudo, implementando uma monocultura e destruindo as condições de fazer agricultura, como é o caso dos venenos que contaminam o solo, as águas, nós vamos se viabilizar enquanto espécie. Ainda há tempo de nós nos salvar, mas é preciso de uma grande guinada. E nós queremos ser parceiro nessa caminhada aí para a gente mudar o rumo e criar as condições para todos poderem viver bem. A nossa vantagem é que o Brasil, Goiás, tem as condições para isso. Basta ter políticas estruturantes para isso. Nossa, vê aí, ó, é uma versão, né, da reforma agrária sob o ponto de vista da sustentabilidade. Valdir Misnerovitch. Misnerovitch. Obrigado pela presença, muito boa noite, viu? Valeu a pena. Eu que quero agradecer muito pela essa oportunidade, agradecer a todos que acompanharam. Quero deixar sempre à disposição para fazer o debate, mas também para as pessoas que tiverem interesse em conhecer nossas áreas, nossa experiência, conversar com outras pessoas também. Conhecer também o nosso projeto lá de agroecologia que nós estamos desenvolvendo e outras, sempre à disposição para fazer esse debate. Eu tenho certeza que se a gente debater mais, nós vamos desconstruir certas imagens sobre o movimento e construir uma imagem mais positiva e uma imagem propositiva, inclusive, de interesse de todos nós. Ok, então, mais uma vez, muito obrigado. E para você que sempre nos acompanha, que nos acompanhou, um grande abraço. Obrigado, boa noite, até a próxima.